18h05. No ar, o Vale Esportes, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Já estamos ao vivo nos nossos canais no YouTube. O oferecimento é da pizzaria e hamburgueria O Val. Vale Esportes é futebol de primeira. A glória eterna. Um quer conquistar pela primeira vez. O outro, há quase 2 décadas, conquistou a última. Fluminense Boca Juniors, decisão Libertadores 2023, sábado 4 de novembro, no Maracanã. Você vai curtir tudo pelo timaço da Vale. Fluminense Boca Juniors. Oferecimento. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Diniz Supermercados é super econômico. Sassá Fitas, tudo para fabricantes e calçados. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste. Juartes, brindes personalizados. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários. Grupo 3R Petróleo. Atacadão Judebalas e produtos Andev, feitos com amor. Domingo no Cariri da Sorte tem muitos prêmios para resolver sua vida. Tem um carro 0 km e muito dinheiro. No quarto sorteio do Cariri da Sorte tem um Renault Kwid 0 km mais 5 mil reais. É um Renault Kwid zerinho mais 5 mil. Um Kwid mais 5 mil é demais. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. 5 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio. Mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Você pode ganhar um Renault Kwid 0 km e muito dinheiro com apenas 5 reais. É incrível. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. As Farmácias Fernandes e Farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal Premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10 mil em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A educação de Juazeiro do Norte não para de avançar com o trabalho da Prefeitura. E para valorizar ainda mais os nossos educadores, a ação de entrega dos notebooks para professores da rede municipal de ensino já começou. Ao todo, serão 1.390 equipamentos distribuídos conforme cronograma nas unidades escolares e todos os professores serão beneficiados. Essa é mais uma iniciativa do Programa Municipal Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte no Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? E nada, você tem que conhecer o martelinho do Aran.
Gente, Alan, martelinho de ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve faz mágica com martelo. Se descobrir esse poder de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan, martelinho de ouro. Um pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Web Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Aqui estamos nós para o Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Gostei da camisa, ao nosso lado, João Filho. Boa noite, JR. Tudo bem, Deltos? Gostei da camisa, tudo muito bonito, muito bonito. Essa camisa, meu caro João Filho, há muito tempo você tem ela? Presente do meu amigo Carlos Alberto Miranda. Ah, foi? O Miranda gostava muito de usar camisas. Essas camisas da Adidas. Sim. Aí, então tá, essa camisa. Eu pensei que você tinha assinado um contrato para exclusividade somente usar Adidas. Cara, teve um período quando a Adidas patrocinou o Fluminense. Que ela procurou você? Não, que eu priorizei. Você priorizou. Você vê como é importante essa história, desculpem, de marca e de produtos ligados ao clube, porque geralmente a galera que é um pouco mais apaixonada, e olha que eu não tenho paixão essa coisa toda não, mas aí eu dei uma priorizada bastante nos produtos, já era fã dos produtos Adidas e quando ela ficou mais ainda. Aí eu intensifiquei um pouco mais a aquisição de produtos da Adidas na época. Maravilha. Olha o merchan gratuito aí, né, pra Adidas. Rapaz. Vai mudar muita coisa na vida dele. Nelton Sá. 2 jogos em andamento pelo Campeonato Brasileiro. Começou o segundo tempo, Cuiabá e Vasco 0-0. A situação do Vasco se complica a cada rodada. O Vasco tem que vencer o jogo hoje para continuar ainda respirando, com chances aí de sair da zona. E começou também, o jogo está no primeiro tempo, 15 minutos, Goiás e Bragantino 0-0. Ontem destaque para o jogo de 7 gols. Que virada espetacular. Um 3-0 do primeiro tempo, o Palmeiras... Cara, eu não vou negar pra você. Quando terminou 3-0 no primeiro tempo, eu fiquei imaginando, nossa, como a crise no Palmeiras vai crescer. Se esse Botafogo ampliar, fizer uma goleada maior, vai ser uma tempestade. E teve até chance de ser um 4-1, né? Porque o Tiquinho... o Tiquinho cobrou um pênalti, o Everton defendeu, né? Agora sim, me surpreende toda a reclamação do Botafogo, sabe? Você acha que é pra tanto, né? Eu acho que não, sabe? Eu até recebi hoje no grupo que eu participo, dos comunicados da CBF, e a CBF mandou hoje para toda a imprensa brasileira a discussão, a conversa, né, dos árbitros no momento da definição da expulsão do zagueiro Adriano, né, do Botafogo, né? Ele primeiro, o vídeo, não sei se é interessante colocar aqui o áudio, o vídeo, ele primeiro explica antes, né, que existem 4 elementos para definir uma expulsão, nesse que é enviado pela CBF, e depois ele reproduz toda a conversa entre a equipe do VAR e o árbitro da partida, né, para definir esse cartão. Vamos ouvir um pouquinho aqui, peraí, aqui é o começo da explicação, é um vídeo, né? E a gente vai só dá para pegar o áudio. Brasileirão, açaí 2023. Deixa eu acelerar um pouquinho, que é quando começa a conversa. E o número e posição. Agora vai voltar a visão do lance para o árbitro. O árbitro principal. Para o trabalho da equipe de arbitragem. É toda uma justificativa que a CBF faz. Agora vem. A seguir, podemos observar o trabalho da equipe de arbitragem. E agora sim é o áudio do jogo, né? Longa, uma disputa, chegou na bola. Atenção tática. Falta o cartão amarelo. Jogador do Palmeiras, 2 correndo, Braulio. Vira. Tá. A falta tá confirmada, tá? Gomes também. É um amarelo pra ele, tá? Puxa toda a camisa. Apesar que não tem mais defensor, tá? O Brasil a pressa é de vocês! A pressa é de vocês! Tem configuração. Tem configuração dos 4 elementos. Tem direção, tem voz. A pressa é de vocês! O que é de partida? Final vai sair! Você também tá reclamando. O atleta mais próximo é o companheiro dele. Vai pra alavanca! Exatamente. Aqui não há! Perfeito. Pra mim tá muito claro também. Tem 4? Estamos parando no momento do chão de Braulio, barulho, velho!
Braulio, Pode botar. Oi. você deu o cartão amarelo pro 34, né? Não. Sugiro revisão pra possível doxo, tá? Aqui o árbitro está se encaminhando. A imagem mostra que o árbitro está se encaminhando agora para revisar o lance. Para revisar o lance, que ele foi chamado pelo pessoal da arbitragem. Já tô aqui, Traci. E agora Aí estão eu vou mostrando os soltar lances na para ele. marca onde tá falta, tá? Aí o rapaz está explicando que está paralisando as imagens para que ele possa perceber. Possibilidade de dominar a bola. Distância e não tem defensores, tem Distância, até o não tem companheiro defensor, com ele. Perfeito, ele está em divergência. Eu só não tinha claro pra mim a direção, que pra mim agora é claro. Tô voltando, vou te mostrar então. abaixo. Isso, ele atinge e depois segura. Tá indo pra lateral. O que tá falando, irmão? Tá indo pra lateral. Pode ir, a direção é pro gol, tá entrando na área. Tô voltando com o cartão vermelho. Tens a tática pra fechar? Tudo bem. Abre. Tá aberto. Pronto, aí aqui é toda a discussão e ele volta para dar o cartão. Ele volta. Quem disse isso, cara? Quem disse isso logo após o jogo foi o Paulo César Oliveira, né? Que é comentarista de uma comentarista emissora do de TV, Sport né? TV. Isso. E ele foi fez, árbitro de futebol. E né? ele fez justamente que no lance acontecem os 4D, né? Que é distância, direção, domínio, defensor. São os 4Ds. E realmente, quando você vai ver, essa discussão dos árbitros fala justamente sobre isso. Que o Palmeiras tem o domínio da bola, tem direção pro gol, né? Não tem o defensor como o último jogador depois do lance é do Palmeiras, não é deles, né? Porque nitidamente o Breno, que é o jogador em questão do Palmeiras, já ganhava a bola do Adrielson. E já tinha o outro no meio esperando para receber a bola. Então, assim, tecnicamente para a arbitragem, e a imprudência, eu sinceramente vi a imprudência do zagueiro na entrada. E mesmo com essa expulsão, João Filho, o Botafogo teve a chance de fazer o 4º gol, cara. Teve um pênalti pra cobrar. Teve um pênalti pra fazer o 4º gol e matava o jogo. 4-1 matava a partida. Matava, não tinha pra onde mais, infelizmente. Foi uma virada espetacular do Palmeiras. Você tirar os méritos do adversário que foi pra cima, conseguiu o resultado, é complicado, né? O que preocupa agora pro torcedor do Botafogo é que tipo de prejuízo psicológico essa derrota depois de estar ganhando bem do Palmeiras pelo placar de 3-0 na partida de ontem, estava realmente dando um passo gigantesco pro título. Que tipo, né, de consequência vai ter no fator psicológico dos jogadores do time do Palmeiras, ou do Botafogo, né? No final da partida, o dono do time esbravejou, o John Textor. Enfim, o resultado tá aí, não se pode tirar os méritos. Ele pediu que o presidente da CBF renunciasse. A verdade é que, de fato, a arbitragem brasileira, ela tá muito ruim nesse campeonato. Não tenha dúvida. Tá muito ruim. Agora, nesse lance específico aqui, eu não tenho preferência nem pro Botafogo nem pro Palmeiras, mas assim, analisando, eu acho que o árbitro acertou, porque ele deveria ter dado, porque a falta foi intencional, a falta foi realmente... Ele foi pra parar a jogada. Foi pra parar a jogada, então... E tem gol, Delton Sá. Pintou já gol, já? É gol do Vasco. Olha o Vascão aí. O Vasco acaba de fazer 1-0 no Cuiabá, aos 12 minutos do segundo tempo. O Vasco abre o placar contra o Cuiabá, Vasco 1, Cuiabá 0. Tá bom, meu caro João Filho. Vamos então seguir com o programa. Já tem as informações de Casa e de Guarani, João Filho? Daqui a pouco a gente... Perdão, a gente fala de Casa, fala de Guarani. Exato. Informações do nosso futebol aqui no Vale Esportes. Bota a hora. Agora em Juazeiro do Norte... São 18 horas e 19 minutos, 6:19, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, meu amigo. Aproveita amanhã cedinho, vai lá para abrir a negociação para você sair de Chevrolet 0 km. Um abraço, meu amigo Fabrício. Fabrício, que é motorista de aplicativo, tá circulando a cidade agora escutando a gente. Um abraço para você, Fabrício. Boa noite, bom trabalho. Obrigado pela sintonia. Ao vivo também pelos nossos canais do YouTube. Eita, que tá difícil hoje, viu? No oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Você pode fazer o seu pedido pelo 988-42-9514. Nosso amigo Wellington tá nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Ele tá dizendo expulsão injusta, no máximo amarelo. Eu não concordo muito não e entendi bastante bem, tanto na explicação do Paulo César Oliveira, como também ouvindo toda a discussão
durante a conversa do VAR com o ato da partida, os critérios técnicos que definem a expulsão no caso de ontem, né? Mas é válido, tá aí a opinião do Wellington aqui, que coloca a sua opinião no nosso canal no YouTube. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículo, película de alta performance com 10 anos de garantia, é na Só Fumê Service, Rua José Marrocos 408, telefone 988054899. A organização é do Edilson, o doutor do fumê. E o gol do Vasco, Delton, está sob revisão do VAR. Foi pro VAR. O Vasco fez o gol, mas aí o árbitro foi chamado para a cabine para ver se há alguma irregularidade ou não. O Instituto Juazeiro Bom de Bola é voltado para a educação, para o esporte e educação, tendo como principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social e de diversos bairros aqui de Juazeiro do Norte. Já são 5 núcleos do Instituto Juazeiro Bom de Bola espalhados aqui pela terra do Padre Cícero. Você quer conhecer, você quer participar, quer fortalecer ainda mais o nosso projeto? É só falar com o nosso amigo Jackson Pilha, que é o presidente do Instituto Juazeiro Bom de Bola. Você pode seguir nas redes sociais, conhecer um pouco mais desse projeto grandioso, @Juazeiro Bom de Bola. Agora eu quero dizer pra você, meu caro João Filho, se você tá pagando um absurdo de conta de energia, tá na hora de você dar uma passadinha na Gênesis Solar, que lá tem a solução pra você, pra colocar a geração de energia solar na sua casa. Gênesis Solar, vai lá conversar com meu amigo Luciano Carvalho. Você pode entrar em contato também através do WhatsApp 981237956, deixa o sol pagar a sua conta de energia. Gênesis Solar é o lugar. A gente fala também do Motel Imperial, que está com novos apartamentos e muito mais aconchegante para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Oferecendo para você conforto, higiene, qualidade, segurança, total discrição no atendimento. Motel Imperial, a direção geral é do desportista André Lemos, na rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. Atenção, você que é de Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas, sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio cratense. Para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro do Crato, onde você será muito bem recebido. A gente fala também aqui no timaço da Vale FM de Juá Solados, produzindo os mais diversos modelos aí de solados para você. Os solados Anabela, os solados blocos, os solados para papetes, com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Juá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro, número 221. WhatsApp é o 998554193. Olá, um abraço pro Francisco Newton, tá lá em Campos Sales. O homem é caminhoneiro, meu amigo. Tá ligado no nosso canal no YouTube. Casa com a Casa é Sua, meu amigo. Chegou agora o mês de novembro, com ele as ofertas de Black Friday para você na Casa Com. Será o mês inteiro de ofertas, então não perca tempo. Na hora de você comprar os materiais de construção para sua obra, para sua reforma, do jardim, você marceneiro, tá certo? Você que trabalha aí no setor também, você dá uma passadinha lá que tem ferramentas para você usar no seu dia a dia. Na Casa Com, a Casa é Sua, na Rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. O gol do Vasco, Delton Sá, foi validado. 1-0 Vasco, gol do Gabriel Peck. Gabriel Peck fez o gol que por enquanto confirma a vitória do Vasco da Gama. Bom, você já pensou em ser um servidor público federal ou estadual? Pois então não pense. Prepare-se para os principais concursos como BNB, INSS, Polícia Civil aqui do Ceará, Polícia Penal aqui do Ceará, Polícia Militar do Pernambuco, Caixa e muitos outros concursos. É isso mesmo. Prepare-se com quem tem a melhor equipe de professores, o melhor material didático e a maior aprovação em concursos públicos do interior cearense. Não perca tempo, faça já a sua inscrição pelo site www.esccursos.com.br ou na sede do ESC, que fica na Avenida Padre Cícero, número 2450. O telefone fixo é o 3571-3487, WhatsApp do ESC 99982-2476. Bom, se você está pronto para o evento de compras mais esperado do ano, meu amigo, a Black Friday Dourados já tem oferta o mês todo para você e você não pode perder.
Preparando-se para tornar o seu mês ainda mais rentável, a Dourado Joias está oferecendo descontos incríveis. Sim, você ouviu direito. 50% de desconto em todas as peças, com garantia na loja e também em nosso site. Se você sempre sonhou com aquela peça de joia deslumbrante para revender para os seus clientes, agora é a hora de tornar esse sonho realidade. Anéis, colares, pulseiras e muito mais, tudo com até 50% de desconto para você. E o melhor de tudo, essa oferta é válida o mês todo, tanto em nossa loja física como online. Isso mesmo, você pode aproveitar esses descontos incríveis no conforto da sua casa. O mês todo de Black Friday da Dourado Joias. Então você precisa participar, não perca tempo. A Dourado Joias fica na rua Professor Ivane Feitosa, número 9, no Tiradentes. O telefone é o DDD 88999933031 ou 35666100. Tem o site douradosjoias.com.br ou o Instagram Dourados Joias com 2 S's no final. Daqui a pouco a gente vai girar a reportagem da Vale FM com Aloysio Vilar, com Anderson Luiz, com Kilber de Campos, no oferecimento do Cariri da Sorte, que nesta semana está com a premiação maravilhosa, tá demais, viu? No quarto sorteio tem um Renault Kwid pra você, carro zero mais R$5.000, que maravilha, o Renault Kwid zerinho mais 5 mil em dinheiro pra você. E tem mais, tem R$5.000 do primeiro ao terceiro sorteio, e no Giro da Sorte serão 10 rodadas de R$500 cada, e o título desta semana tá barato demais, apenas R$5. Então garanta, hoje mesmo encontrou um vendedor aí pertinho de você, compra o Cariri da Sorte, premiação é aqui pro Cariri, é nosso, é do Cariri. Você tá com dor de dente, ô filho? Não, rapaz, é a tal da afta na língua, não. Eita, no negócio ruim, no rapaz. canto da língua aqui o negócio rapaz, tá complicado. Negócio ruim, viu, meu amigo? Você tem que comprar aquela Troquiene. Troquiene. Aí você bota em cima. Não Troquiene não, Mude Oral. Mude Oral. Mude Oral. Você compra o Mude Oral, bota um pouquinho ali na pontinha do palinetezinho, do cotonete, e coloca em cima. Eu vou pedir lá na farmácia, vou comprar lá nas farmácias Pode pedir na farmácia Fernandes, é um tubinho pequenininho, Mude Oral, rapidinho você vai ficar bom dessa afta na língua, que realmente é um negócio terrível, meu caro João Filho. Agora novembro tá chegando, meu amigo, e aí o que é que acontece quando novembro chega? Chega com ele a possibilidade de você comprar da sua moto 0 km com as melhores vantagens. É isso mesmo, porque em mês de Black Friday, aí, meu amigo, a Ares Moto vai dar aquela facilitada maior ainda para você sair de moto Honda 0 km lá na Ares Motos. Tem um detalhe, João Filho, que não trouxe ainda, e o jovem lembrou aqui, Jota. Aliás, o jovem lembrou, João Filho? Sim. Que ainda teve aquele pênalti que foi meio mandrake, aquele pênalti pro Botafogo? Pro Botafogo? Eu também achei, não. Mas se eu falar, eu vou ser suspeito, né, Nelson? Eu vou ser suspeito se eu falar, Nelson. Mas era pra fazer 4x1 e matar o jogo. Como é que o Botafogo faz um negócio aqui? Olha, sinceramente, meu filho. Teve a chance. Eu fui pro intervalo daquele jogo pensando assim, já era. Rapaz, você foi, imagina eu, viu? Fogão tá com a mão na taça. Tá com o título da mão, né? Vitória de Deus, tu é louco, mano. Aconteceu o que aconteceu, mas rapaz, eu tô aqui imaginando como é que tá meu amigo Piquinês. Eita, um abraço pro Piquinês. Como é que ele não tá botafoguense, hein? Meu amigo Paulinho lá da Canarinho, meu amigo. Nosso amigo Nilson Júnior. Nilson Júnior, rapaz, como é que não tá, meu amigo? Professor João Hilário. Todos botafoguenses. Bruno Siqueira é Botafogo também, né? Desculpem, deve ter meu amigo. Depois de um jogo daquele, uma virada daquela, Nossa. João Filho, churrascaria Mão de Vaca está de portas abertas para receber você e sua família. Está não, amanhã estará. Hoje esteve fechado o dia todo, está fechada, só vai abrir amanhã. Amanhã, João Filho, é dia de pedir, sabe o quê? O quê, Nelson? Tilápia desossada. Aí você não vai estar aqui, Nelson. Ei, João Filho, nós aí complica o meio de campo. E aqueles rolinhos crocantes de tilápia? Eu vou ficar só no pensamento, que quando você tá aqui a coisa é outra, mas você não vai estar, João Filho. Quando eu voltar, nós vamos comer uma tilápia desossada aqui, aqueles rolinhos de tilápia. É bom demais. Lá da churrascaria Mão de Vaca, que é um espetáculo. Você pode pedir e receber em casa também, é só ligar. 98865-7741. E lembrar que no dia 25 de novembro do Crato Tênis Clube, a festa Aquarela Nordestina, Nando Cordel, Fábio Carneirinho, Chico Pessoa e Joãozinho da Chu. Ainda botou Fábio Carneirinho, ficou mais redonda ainda. É, meu amigo, acrescentou o nosso querido Fábio pra festa ficar melhor ainda. 4 grandes atrações. Ficou mais melhor.
Joãozinho lá do Exu, Chico Pessoa, que vem lá da capital, Nando Cordel, que vem aqui do Pernambuco, sucesso em todo o Brasil, e o nosso querido Fábio aqui de Juazeiro. Próximo dia 25, sábado, lá no Crato Tênis Clube. Imperdível. Todo mundo convidadíssimo. Pois é, Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadria, Avenida Praça de Heraldo Castelo 320, o telefone WhatsApp 99812-5851. A gente fala também aqui no timaço da Vale FM, ai minha Nossa Senhora, de Garagem Veículos, compra, venda, troca e financia, veículos pra aí, hein? Nossa Senhora. Veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas. É isso mesmo? Garagem Veículos, carros com procedência, a melhor avaliação do seu usado. Garagem Veículos na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. WhatsApp 992088592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. João Filho! Senhor. Nós trabalhamos também, não sabe de quem? De quem? Da Foch. Conhece a Foch? A Foch é Foch de Erlim. Conhece? Rapaz, esse Erlim não anda muito bem das cacholetas, não. Ele tá foi que Erlim fez. Ele tá vendendo Motorola E13 à vista, R$579. Motorola E20, R$619 à vista. Motorola E22, 128 GB, R$819 à vista. Tá vendendo celular Redmi A1, 32 GB por R$499. Sim. Tá vendendo celular Redmi A2, 64 GB, R$549 à vista. Sim. Não tá bem da cacholeta, não. Aí não dá. Não tem preço pra competir com o Erlim, não. Tem concorrência, não. Você vai na Fox amanhã. Come em geral. Qualquer uma das lojas e aproveita. Se quiser pagar também no cartão parcelado, é só você falar paga com do ele. jeito que você quiser, meu amigo. Cartão, à vista. É só na Fox. A gente fala também, meu querido Delton Sá, no oferecimento do Hotel Amuarama, a casa do Caririense da capital cearense. Eu vou tomar café amanhã lá. Você vai fazer a ponte aérea, né? Juazeiro, Fortaleza, Fortaleza, Rio. Fortaleza, mas eu vou tomar um café no Amuarama, vou resolver uma situação e volto correndo pro aeroporto. Muito bem. Então, faça como o Delton Sá, reserve o seu apartamento lá do Hotel Abuarama, 0 operadora 85, é o WhatsApp 33048900. João Filho, Francisco mandou dizer, Delton, bom pra sapinho na boca é sal, melhor na hora. Ei, dá uma queimada grande quando o cara bota o sal em cima. Ele tá com a dor do cotovelo que eu vou te contar um negócio, viu? E ele mandou dizer pra você que o Palmeiras não vai ser campeão. Ele mandou dizer aqui pra você. O dele também, eu acho que não tem chance mais não, viu? Ramagem, couros, qualidade. O dele trocou de treinador e não deu resultado. Rapaz, aí o Bruno Henrique apelou ontem, rapaz, sorteio, meteu das canetas dele, queria dar uma brincadeira assim, né? Ele foi expulso, rapaz, como é que pode? Se não aguenta, não desce pro play. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas, acompanha a tendência da moda, presenteios e produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio, 690, o telefone é o 3571-3758. A gente fala também aqui no time, eu não vou falar não, gostaria que Delton Sá trouxesse pra gente agora as ofertas da Madeireira Beira Rio. Mas, João Filho, assim por favor. Não, João Filho. Me ajude, Delton. É porque é assim, não, João Filho. Me ajude, pelo tem tanta oferta pro Black Friday que começa segunda-feira. Pois fale aí, fale algumas. Não quer que fale hoje, tá entendendo? Ele não quer que fale agora. São as duas. Não, ele não quer. Ele não quer que solta agora não, sabe? São as duas, tia. Ele não quer não, mas assim, tem muita oferta sendo preparada pra segunda-feira, pra você, na segunda-feira, dia 6 de novembro. Que o Black Friday da Madeireira Beira Rio começa dia 6 de novembro. Sim. Então não compre agora não, deixa pra comprar a partir da segunda-feira, dia 6 de novembro. Bom, a gente fala também do Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Acho que o Baleia é aberto hoje, Delta? É sim. É aberto? Então eu acho que é. Você vai fazer o seu pedido no 988380548, entrega rapidíssimo, então dá um pulinho lá na Praça do Pio 12, Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Farmácia Fernando tá aberta, meu amigo. 8 lojas pra melhor lhe atender. Já fiz meu pedido aqui da... Tô viajando adoentado, a situação não é muito boa não, mas a gente tem que cumprir o compromisso. Hoje eu fiz uma verdadeira feira na Farmácia Fernandes pra fazer essa viagem, filho. Verdadeira feira. Imagina. Mas vai dar certo. Se Deus quiser. Bota a hora. Mas antes de eu colocar a hora, eu falo dos produtos da Panebon Pão Nosso. Não esqueça não. Tem a linha completa da Panebon Pão Nosso, pão hambúrguer, o hot dog, o hamburgão, tem torradas, tem biscoitos, tem os sequilhos, a linha completa integral light multigrãos para você, o integral light aveia, tem a massa para pastel tasquinha. Então você vai do supermercado aí, coloca no seu carrinho de compras os produtos da Panebon Pão Nosso.
Agora em Juazeiro do Norte são 18h34. Hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. E o Francisco Nilton aqui, ó, não fale mal do meu Corinthians, não. Rapaz, o goleiro do Atlético Paranaense tomou um frango ontem, pelo amor de Deus. Já tá falando do Corinthians. Não, porque o goleiro que se preze não toma um gol daquele, não. Filho, rapaz, tá vendo aí, Nilton? Goleiro que se preze. O filho já se aproveitou. Goleiro que se preze não toma um gol daquele, não. Não. Se eu fosse a diretoria do Atlético, eu dava uma geladeira. Que, João Filho? Meu amigo, aquilo não acontece, João Filho. Ninguém é perfeito, não. Não é questão de ser perfeito, não. Qual foi o grande goleiro que nunca tomou um frango na vida? Mas igual daquele, eu não, que é isso, faça isso não. Eu não tinha. Quem viu o lance, quem viu o gol do Yuri Alberto ontem, que não tem nada a ver com isso, fez o gol. O que importa é que o Corinthians ganhou, certo? Não, o que importa pra ele é que ele ganhou, ótimo. Então, e o que importa é que o Atlético perdeu. Mas foi um frangaço, foi. Quem é que vai falar primeiro? É Anderson ou é a Luiz? Mas quem vai decidir é o senhor. Não, eu não, eu tô perguntando a você, toma aí a decisão. Vamos falar com o Anderson. Ave Maria. Vamos falar com o Anderson, a Luiz espera um pouquinho. A Luiz é um rapaz muito paciente. Anderson Luiz com informações do Guarani de Juazeiro, aqui no Tibaço da Vale FM. Anderson Luiz. Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, João Filho. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Falar do Rubro Negro Juazeirense nessa semana tão tumultuada nos bastidores do Guarani. O Leão do Mercado hoje decidiu algo muito importante, inclusive visando até o Campeonato Cearense. Há muito tempo a gente não noticia que o Guarani participa de um campeonato nas categorias de base e dessa vez o Guarani vai participar do Campeonato Sub-20 da Liege. Amanhã irá acontecer a reunião do Congresso Técnico e o Breno irá representar a diretoria do Guarani nesse Congresso Técnico do Campeonato Sub-20 da Liege. Em meio a toda essa confusão, esse momento turbulento no Rubro Negro Juazeirense, Leão do Mercado ainda segue sem presidente. Não, ó, peraí. Segue sem presidente. Não. O Guarani, olha, eu acho que assim, o Zé Ivan deixou claro que vai renunciar, que não quer mais conversa com o Guarani, mas ele não assinou o papel. Ele não entregou o papel. Oficialmente ainda não. Não, então ele está respondendo qualquer bronca que chegar. Até ele assinar o papel e esse papel ser dado entrada, ele é presidente. Renunciar de boca não resolve nada. E porque até vai... já aconteceu a primeira tentativa do Breno de conversar com o Zé Ivan para tentar apagar essa ideia do Zé Ivan de desistir dessa situação de sair do Guarani. E também eu tive conhecimento que o Zé Ivan foi para João Pessoa, como o Breno destacou ontem, e o Eimar de Lima, que é um dos abnegados hoje do Guarani, a galera gosta de usar bastante essa palavra abnegados, é um dos diretores hoje do Leão do Mercado, irá conversar quando ele lá em João Pessoa com o presidente, até então o presidente Zé Ivan vai ter essa reunião para poder, quem sabe, também mudar um pouco a cabeça do Zé Ivan em relação a essa decisão que foi tomada por ele. O Breno vai para essa reunião amanhã do Sub-20 para colocar o time. É bom que se diga também que o Zé Ivan, em um dos seus últimos atos, antes dessa situação, esteve lá na cidade de Exu, selecionou cerca de 7 a 8 atletas, visando essas categorias de base, visando também o Sub-20, e o Guarani vai fazer essa peneirada também, que ainda está previsto, segue a programação normal no próximo dia 18. Então a principal dúvida hoje dentro dos bastidores do Guarani é em relação de fato à situação do Zé Ivan, porque existem muitas pessoas com esperança que ele ainda continue como presidente da equipe, e vai depender muito dessa reunião que ele vai ter com o Dr. Eimar lá em João Pessoa para definir. O Zé Ivan me pareceu bem decidido, mas quem sabe o Eimar consiga conversar, consiga mudar a cabeça do Zé Ivan e ele continue à frente do projeto do Leão. Eu acho que, assim, pelo que eu percebi desde ontem para cá, depois dessa informação, e conversa com um pouco com um, conversa um pouco com outro, é de que eu acho que o que está precisando hoje, na verdade, é que eles possam sentar novamente e ficar muito clara a decisão de cada um, qual é a posição de cada um, sabe? Eu percebi nessa coleta de informações, Anderson, é que alguém interpretou uma informação de uma forma, outro de outro, um levou uma conversa de um jeito, outro de outro, tá entendendo? O que alguém disse por fulano não foi o que fulano tinha dito. Então tem alguma coisa aí, sabe, nessas informações para lá e para cá, que elas não batem, elas não são, as escritas não condizem com as falas, tá entendendo?
Então eu acho que precisa ter aí um alinhamento. E nada melhor do que de repente você juntar todo esse pessoal novamente e tentar colocar os pingos nos is, estabelecer até onde vai o meu compromisso, até onde vai o seu compromisso, até onde vai o meu comprometimento, tá entendendo? E eu me refiro aos apoios que estão sendo colocados da forma que estão sendo colocados. E aí eu acho que pode ser que a gente possa ter aí uma situação mais tranquila pro restante da caminhada do Guarani. Eu acho que está precisando que alguém com um pouco mais de serenidade possa juntar esse pessoal. Essa pessoa seria o Eimar de Lima? O problema é a distância, né, o Eimar de Lima, né? O problema do Eimar de Lima é a distância. O cara é um juiz ocupado, tá lá em João Pessoa, mas seria uma pessoa não, ideal. Eu me refiro à questão que você fala da serenidade. O doutor Eimar, pelo que a gente conhece, é um cidadão. Mas qual é o grande problema do Eimar de Lima? É a questão da distância, né? Como ele reunir essas pessoas e está aqui presente para conversar com essas pessoas. Quem vai ficar nessa responsabilidade é o Breno. Então o Breno é que vai ter que tentar fazer isso, de juntar as pessoas. Aonde aconteceu o atrito, é importante buscar resolver aonde está havendo o atrito, aonde está havendo a divergência de informação, de opinião ou de comportamento, aí eu não sei onde é que está o erro. Tá entendendo? Para que isso seja solucionado. Agora, com um detalhe, eu posso aqui, eu vou trazer uma informação aqui que eu soube hoje de uma pessoa que é ligada ao clube, que nos últimos dias foi citada aqui no programa, e a pessoa foi enfática ao me dizer: se o Zé Ivan permanecer, eu não invisto em nada, eu estou completamente fora. Você sabe muito bem de quem eu estou falando. Não, pelo tom da sua conversa já dá para perceber, se trata do Juracy, né? Seria o Juracy. E aí eu estou dizendo, se há possibilidade, desculpem, de haver uma harmonia, beleza. Se não há, vamos tocar o barco, ver como é que faz. Uma coisa é certa, o clube vai ter que seguir. Vai ter que seguir, né? Vai ter que seguir. O que eu acho muito ruim no Guarani, disse isso ontem, é porque assim, tem pessoas que às vezes elas acham que estão ajudando e que as ações delas são para ajudar, que elas acabam atrapalhando, sabe? Que elas acabam interferindo num processo. Porque ela escuta uma conversa aqui, leva uma conversa ali. Totalmente diferente. E isso é muito ruim, sabe? Muito ruim. Tomara que passe, né? Vamos ver no que é que vai dar essa situação. E o futuro do Guarani. O Breno tem que tocar essa semana aí a história de congresso técnico, semana que vem, campeonato. E se não for o Zé Ivan, que seja outro, que o Guarani tome seu caminho, que resolva a sua vida. Né? O clube tem que seguir, o campeonato tá já para começar, contratações têm que ser feitas, tem que ter um treinador, tem que ter um planejamento. E a vida tem que seguir, ou com o Zé Ivan, ou sem o Zé Ivan. O Breno deve ter uma reunião, vai amanhã procurar o Juracy para poder conversar. Justamente, a intenção do Breno nessa conversa com o Juracy, já que a gente citou o Juracy, é para ver realmente o que aconteceu, o que é que tá acontecendo de fato. Se de fato o Juracy não tá apoiando o Zé Ivan, por que o Juracy não apoia para tentar saber o que é que está acontecendo nos bastidores. Eu nem sabia que as reclamações do Ivan eram dirigidas naquela participação dele aqui, se eram dirigidas ao Juracy. Eu imaginei mais aquela história, não tem quando junta todo mundo aqui, aí vem 20, 30 pessoas, aí tá todo mundo. Aí quando a coisa começa a andar, um tá muito ocupado com uma coisa, outro tá muito ocupado com outra. Mas, Elton Sá, o que acontece? Naquele dia, o Zé Ivan, ele não falou do Juracy. A única coisa que ele detalhou sobre o Juracy foi que o Juracy prometeu a questão da comissão técnica, que o Juracy ficaria responsável pela comissão técnica. Ele foi taxativo. Essa é a questão, Anderson, me perdoe cortar seu raciocínio, que o Juracy me confirmou que em nenhum momento prometeu treinador, prometeu absolutamente nada do que diz respeito ao treinador. Eu não sei se ficou no subconsciente de todo mundo, e subentendido, que como da outra vez o Juracy bancou o Lamar para aquele acesso do Guarani, ele bancaria de novo o Lamar. Sim. Né? E alguém, é isso que eu tô dizendo, ninguém tem ao certo se foi isso ou se não foi. Se alguém, né? E a chateação do Juracy Silva, de acordo com o que ele me disse, ser cobrado por uma coisa que ele não prometeu. Ele disse: João, eu não prometi Lamar, não prometi comissão técnica, não prometi absolutamente
nada no que diz respeito a essa situação. Aí é bem complicado. Né? Aí só quem vai saber é quem esteve na reunião. A gente não tem como ter. Eu não estive na reunião, não posso falar que eu não estive. Mas ele falou e foi taxativo em relação às outras coisas que o Zé Ivan falou, não foi direcionado a Juracy. A gente sabe, e é bem em cima do que você estava falando mesmo, em relação a um que ele vai procurar, tá muito ocupado, que se comprometeu e não pôde, outro tá na mesma situação. Em relação à questão do Juracy específica, é só em relação a ao nome do treinador, porque começou uma pressão de fato muito grande em cima do Zé Ivan em relação ao nome desse treinador. Nós da imprensa começamos a cobrar, o torcedor começou a cobrar, e a posição do Zé Ivan sempre foi essa: cara, a gente tá esperando uma reunião com o Juracy para definir como é que vai ficar essa questão do treinador. Um detalhe, a pressão por informação é uma coisa, normal. Mas a diretoria ela tem que ter o tempo dela, de sabe, nós não vamos divulgar agora. Sim. Não é nossa intenção divulgar agora, nós vamos trabalhar e acabou a história. Você vai perguntar, eu vou responder. Já lhe disse que só vou discutir treinador em novembro, dezembro. Nossa função é perguntar, e a dele é responder da forma que... A nossa é perguntar. Então... E aí é o cara que precisa ter esse controle. Não, meu amigo, eu já disse a você vai me perguntar, eu vou responder sempre a mesma coisa. Tô negociando e só vou contratar quando eu achar que deve ser contratado. E o Breno vai ter essa função muito complicada de tentar unir. Ele vai, de fato, amanhã procurar o Juracy. Tentar aparar as arestas. Sim, apagar esse incêndio, né? Pra poder amanhã conversar com o Juracy. E aí, quem sabe... apagar fogo, nós apagamos ontem, né, Delton? Oi? Nós apagamos um fogo ontem lá no Rio de Janeiro, né? João Filho. Aí, ó. O que é que ele quer? João Filho. Uma hora dessa, Delton. João Filho, depois tu fica aí. Depois, porque a galera começa a se manifestar. Tá vendo? Pode ganhar um jogo assim. Tem jeito não, né? É doido, mas vai, aconteceu, né, Delton? E é isso, o Breno vai ter essa reunião, amanhã pretende procurar o Juracy para poder conversar com ele, para saber o que é que tá acontecendo de fato dentro dos bastidores, para tentar apagar essa aresta de fato, também apagar esse incêndio que tá acontecendo nos bastidores do Guarani. Continua muito tumultuado, continua muita conversa, e o Breno tem essa difícil missão de unir todo mundo novamente para continuar tocando o barco, continuar no projeto do Rubro Negro, para voltar à Série A do campeonato. Só tem gol. Pintou gol no futebol do Brasil. É gol lá em Goiânia, cidade onde você conhece muito bem. Diga-se de passagem, uma cidade bonita. Cidade bonita, né? A terra dos sertanejos. Onde o Bragantino acabou de fazer 1-0 no Goiás. O jogo foi pro intervalo. Bragantino 1, Goiás 0, e 40 minutos do segundo tempo lá em Cuiabá. O Cuiabá vai sendo derrotado pelo Vasco também por 1-0. Vamos pro intervalo, a gente volta. A gente volta já. Vale FM. A glória eterna. Um quer conquistar pela primeira vez. O outro, há quase 2 décadas, conquistou a última. Fluminense Boca Juniors, decisão Libertadores 2023, sábado 4 de novembro, no Maracanã. Você vai curtir tudo pelo timaço da Vale. Fluminense Boca Juniors. Oferecimento. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Diniz Supermercados é super econômico. Sassá Fitas, tudo para fabricantes e calçados. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste. Juartes, brindes personalizados. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários. Grupo 3R Petróleo. Atacadão Judebalas e produtos Andev, feitos com amor. Domingo no Cariri da Sorte tem muitos prêmios para resolver sua vida. Tem um carro 0 km e muito dinheiro. No quarto sorteio do Cariri da Sorte tem um Renault Kwid 0 km mais 5 mil reais. É um Renault Kwid zerinho mais 5 mil. Um Kwid mais 5 mil é demais. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. 5 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio. Mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Você pode ganhar um Renault Kwid 0 km e muito dinheiro com apenas 5 reais. É incrível. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. As Farmácias Fernandes e Farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal Premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10 mil em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa.
mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece, um governo que não se faz só, com jejum no Jua Forró, para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua, Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade, pra morar, trabalhar e visitar, bem-estar em toda a cidade, Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções, o seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial, cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Ele coloca a minha, mas a dele ele não coloca. Não. A dele que foi a produção mais cara ainda. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. João Filho, para JF. Aí tá certo. Foi. Tem a Luiz Vilar? Tem. Bota aí, pra gente chamar a Luiz. Jornalismo esportivo na Vale FM. Bora, Luiz Vilar, conta tudo, cuida. Vale Esportes. Luiz, agora me diga, você assistiu o jogo do seu time ontem, não assistiu? Só o primeiro tempo, JR. Você viu o gol? Não. Você não viu o gol? Até hoje você não viu o gol que deu a vitória pro seu time? Eu vi depois no Instagram, mas ao vivo não. Mas você viu o lance do gol, não viu? Vi. O que você acha do que o goleiro fez? Rapaz, eu não colocaria mais ele lá nunca, viu, JF? Não precisa dizer mais nada, Delsa. Delsa ficou calado, olhou com a cara feia. Não, cara feia não. Rapaz, e olha, tu já viu aí lá no canal no YouTube? A Luiz? Sim, rapaz, olha só. Notícias do Icasa, Aloysio Vilar, ao vivo. Ao vivo? Rapaz, esse Boninho. Parabéns. Tu tá vendo aí, Aloysio? Produção, rapaz, é vinheta, é foto, tô me sentindo importante, viu? Esse Boninho vai longe, viu? Obrigado, longe. Boninho. Rapaz, devia levar essa vinheta sua lá pra Grande Cariri, viu? Será, JF, que combina? Será que dá certo, Luiz? Podemos testar. Vamos testar, Luiz? Vamos. Amanhã eu faço o teste. Luiz Vilar, boa noite. Com informações do Icasa aqui no nosso programa. Fala, Vilar. Boa noite, JF, Delton Sá. Boa noite também para você, ouvinte, que sintoniza a Vale FM, chegando neste feriado para falar do Icasa, que anunciou a contratação de um velho conhecido, o preparador físico Janderson Bessa. Ele passou pelo Verdão, JF Delton, lá em 2015. Época boa ainda pro Icasa, né? Já tinha começado aquela fase ruim, mas naquele ano o Icasa ainda disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, foi campeão do interior, no caso aí do Campeonato Cearense, ou seja, ainda era uma época bem bacana aí pro Icasa, e o Janderson Bessa estava naquele elenco da Série C do Brasileirão. O último clube dele, já em 2023, foi o Campinense da Paraíba, mas ele tem um currículo vasto, viu? Inclusive foi
campeão brasileiro com o Ferroviário em 2018, né? Conseguindo aí, consequentemente, o acesso para a Série C do outro ano. Passou também pelo Botafogo da Paraíba, passou em vários clubes aqui do estado do Ceará, como Tiradentes, Guarani de Sobral, Floresta, enfim, é um cara que tem aí uma boa rodagem. Janderson Bessa, preparador físico, tá de volta ao Verdão do Cariri. E olha, pelo que a gente consegue observar aí, Delton JF, é um elenco de peso, viu? Pelo menos na comissão técnica, o Icasa não tá poupando esforços para trazer esses profissionais. Começando aí pelo Leandro Campos, o técnico. E aí o Hélio, que é o seu auxiliar. Tem também o Bahia, que é o preparador de goleiros, que era da comissão técnica do Marcelo Vilar. E agora o Janderson Bessa, que pro nosso futebol caririense é um grande nome, devido aí a esse grande currículo que ele tem, essas boas passagens em diversos clubes. Boa sorte para ele, e o que a gente espera agora é que, com relação ao elenco, o Icasa tenha essa mesma força, né, para trazer jogadores de qualidade para conseguir esse acesso para a Série A do ano que vem. E outra informação importante que a gente já obteve é que na semana que vem o Icasa já começa a anunciar os primeiros nomes do elenco. O Fabiano Rodrigues não tá parado não, já tá em busca dos jogadores, já tá palavrado com alguns, negociando com outros, mas já na próxima semana os primeiros nomes devem surgir pro torcedor já ir observando como é que vai ser esse Verdão do Cariri na Série B do Campeonato Cearense do ano que vem, que acontece no mês de fevereiro, e o Conselho Técnico, inclusive, está marcado para a próxima quinta-feira, dia 9, o Icasa estará representado pelo seu presidente, o Aloysio Gregório, viu, Delton Sá? E você tem razão quando você coloca que agora eu acho que acaba jogando a responsabilidade maior ainda. Você está falando de qualidade de uma comissão técnica, você tem que dar jogador de qualidade para essa comissão técnica. Você vê o peso, né, que toma agora, né? Tem que entregar o produto de qualidade para o cara poder. Você vai contratar um cozinheiro de primeira linha para ele fazer um jantar. Aí chega lá, compra milho, feijão, pra fazer munguzá, não rola, né? Pois é. Não vale a pena. É mais ou menos por aí. Não rola, né? É verdade. Né? Não rola. Então, aí comprar arroz branco com ovo frito, não rola, né? Essas contratações geram essa expectativa no torcedor e é mais do que normal. São bons nomes, repito, pro nosso futebol, pra realidade do futebol caririense, Delton, são nomes assim um pouco elevados, né? Assim, um salário maior do que aqueles profissionais que aqui estão. Então gera sim uma expectativa até por parte da própria imprensa que o Icasa traga bons, grandes nomes pro elenco, né, dessa Série B do Campeonato Estadual. Mas olha, com relação àquela avaliação que acontece sábado, Delton Sá, já foram 70 inscrições confirmadas até este momento, né? Lembrando que as inscrições seguem até amanhã, às 5 da tarde, tanto de forma presencial, lá no CT Praxidão, como também através de um link que está disponível lá no Instagram do Icasa, que é o @_IcasaOficial. Então você que tem aí um filho, um neto, um sobrinho, que nasceu entre os anos de 2004 e 2010, faça aí a inscrição para ele participar dessa avaliação que acontece sábado lá no CT Praxidão a partir das 8 horas da manhã. E amanhã à noite, né, Delta, acontece a reunião para o campeonato da Liege Sub-20. O Icasa já confirmou que vai participar, então deve ter um representante também nessa reunião para que os garotos estejam aí por dentro, né, de tudo que vai acontecer nessa competição da Liege. O Icasa já participou com o 15, com o 17 e agora é a vez do 20 entrar em campo também. Tá certo, meu caro Aloysio Vilar, atualizando as coisas do Verdão. Que boa essa informação que você disse, que a partir da semana que vem a gente vai começar a ter aqui nomes de jogadores. Isso. De atletas. Significa dizer que tem muita conversa. O diretor de futebol ficou feliz depois do resultado de ontem, do time do coração dele, do outro time do coração dele. Aí é que ele tá com tudo no mercado pra contratar. Depois dessa aí. Depois do gol de Joaquim ontem. Depois do chute de Joaquim fora da área ontem, o diretor de futebol tá animado. Aquele ali, hein, rapaz? Inclusive o Fabiano deve ir ao nosso programa na próxima semana para falar justamente dessas primeiras contratações, os primeiros nomes que vão ser divulgados aí. Opa! Já tinha engasgado, mas vá. Agora sim. Bem, o Fabiano deve vir para o nosso programa para falar justamente dessas contratações, falar um pouco como é que foi também para trazer o Leandro de volta, os auxiliares, o preparador e, claro, dos primeiros nomes que vão ser divulgados
E estamos aqui na expectativa para saber quem serão eles, Delton Sá. Sim, senhor. O senhor é quem manda. Quando o senhor tiver o nome, o senhor pode trazer. Pronto. Tenha medo não, que a gente deixa você divulgar, viu? Não. Diga, Luiz, Não. diga tudo. Não se preocupe, não. Eu faria igual a Miranda fazia. Vá pra cima dele. Tenha medo dele não. Diga. Só não peça as contas, mas vá pra cima. Peça as contas não. Beleza, Luiz? Beleza, Delton JF. A gente volta amanhã com muito mais. Vai na paz, Aloysio. Delton, o árbitro parece que tá tendo uma prorrogação, Cuiabá e Vasco. Rapaz, eu não tô olhando aqui, o jogo ainda continua, rapaz. 11 minutos de acréscimo. Caramba, é outro jogo, é? É a prorrogação. É, rapaz, que coisa, E rapaz. o Vasco tá segurando. Vamos falar em Vasco da Gama, vamos trazer um torcedor do Vasco aí? Quê? Vai falar ele? Não, ele tá aqui, tá doido pra falar, rapaz. Tá ao vivo? Tá ao vivaço. Ao vivo. Ah, que E ele vibrou ontem na virada, que foi uma beleza. Né? Botafogo dele, hein? Não. Ele ainda disse que não era pra ter sido expulso, não. Era não. Não, eu também acho que não. Aí, tá vendo? O VAR Meiras funcionou, né? Falam tanto que o VAR é amigo do Corinthians, mas eu acho que o VAR é mais amigo do Palmeiras. É um absurdo aquilo ontem. Ave Maria. É, fazer o quê, né? Não entendi, Del, o seu posicionamento. Você Tá pintando o segundo gol do Vasco. Eu só tô dizendo que é a sua opinião, hein? Pronto. Tá certo. Não, então deixa eu dar informação de primeira pra você. Deixa eu dizer primeiro que o Vasco fez 2-0. Graças a Deus, ô notícia boa. Vasco 2-0 do Cuiabá. O Vasco tá indo a 37 pontos. Não, senhor. 34. 34. Agora deixa eu passar a notícia ruim para Delton Sá. Ele que vai viajar para o Rio de Janeiro, trabalhar no jogo do Fluminense. O Gato Milu, para quem não sabe quem é o Gato Milu é o gato vidente. Não tinha aquela história do povo na Copa do Mundo, né? Lembro. E agora inventaram o Gato Milu. O Gato Milu, ele prevê quem ganha os times. Ele errou uma. Ele previu que o Fortaleza seria campeão. Errou. Mas ele acertou que o Boca tiraria o Palmeiras. Acertou que o São Paulo seria o campeão da Copa do Brasil, acertou que o Brasil não ganharia da Croácia. Esse Gato Milu é danado. E saiu a previsão do Gato Milu agora há pouco. O tutor do Gato Milu, como é que acontece a previsão? O Gato Milu fica aqui, o tutor dele, o dono, senta-se no chão e bota o Gato Milu aqui nas pernas. Lá adiante, 4 metros à frente, tem 2 tigelas de comida. Uma com o escudo do Boca e uma com o escudo do Fluminense. A que o gato for comer será o campeão. Ele soltou o gato foi indo para o Fluminense, desviou o caminho e foi para o Boca. Ou seja, o Gato Milu previu que o Boca será o campeão da Libertadores. Ok. Então o Boca Juniors já não precisa nem vir mais não pro Maracanã. Não, eu tô apenas contando o fato. Eu sei, então não precisa ter mais o jogo não. Mandar matar esse gato. Agora você devia botar o Bolota Vidente também, né? Não, deixa assim mesmo. O Gato Milu... Deixa o Gato Milu. Se der... Ô, Kilmer. Ou é um é outro, não tem, né? Ou é um é outro. O Gato Milu tem 130 mil seguidores no Instagram. 130 mil. Tem pouco. Tem pouco? Era pra ter aí, era 1 milhão. Homem. Acabou o Vasco 2-0. Uma coisa boa, notícia boa que você me dá. Meu Vascão da Gama querida. Bom, notícias aqui da capital. Deixa eu começar aqui pelo Fortaleza, que ontem emplacou o 4º jogo sem ganhar de ninguém. 3º jogo consecutivo no Brasileiro, na chibata, né? Perdeu para o Bahia, perdeu para o Vasco e ontem perdeu para o Atlético Mineiro. E mesmo assim, o torcedor do Fortaleza se fará presente no domingo aqui na capital contra o Flamengo. O Mengão joga aqui no domingo, que perdeu ontem para o Santos 2-1, Mengão do meu querido Boi da Rifa. E o Fortaleza nesse jogo já tem 41 mil ingressos comercializados. Esses ingressos feitos check-ins e o ingresso já comprado pela bilheteria virtual. Apesar da derrota de ontem, o Fortaleza voltou para casa e o torcedor continuou confiante. O objetivo do Fortaleza é terminar o Brasileirão na zona de Libertadores de América. Já o time do Ceará seguiu hoje para a cidade de Ribeirão Preto. O Barleta não joga esta partida. Outro atleta que não joga esta partida, aliás, o time do Ceará
nunca perdeu jogando em Ribeirão Preto e nem aqui na capital para o Botafogo Ribeirão Pretense. Esse jogo acontece no sábado, aí a maior incongruência da dona CBF. 17 horas na hora do jogo do Fluminense. O Ceará embarcou para enfrentar o Botafogo Ribeirão pela 35ª rodada do Campeonato Nacional. O Caíque não viajou, o Barleta também não. No Ferroviário, para quem não se lembra, o time do Ferroviário, campeão brasileiro de cabo a rabo, ou seja, sem perder para ninguém, campeão invicto, vai demorar para aparecer outro campeão invicto. Ferroviário foi campeão com Douglas, Wesley, Éder Lima, Alisson e Matheus Silva, Lincoln, Felipe Guedes, Maicon Luca e Deizinho, Gabriel e Ciel. Ou seja, dos 11, 5 continuam. O Douglas Dias, o Wesley, aí do nosso Juazeiro do Norte, começou pelo Icasa também, o Lincoln, o Gabriel e o Ciel. 5 foram embora com o técnico Paulinho Kobayashi. Foram embora com o Kobayashi o Éder Lima, zagueiro, o Matheus Silva, lateral esquerdo, também jogou em casa, se eu não me engano, Felipe Guedes, Maicon Lucas e Deizinho. E um nem foi com o Paulinho e nem ficou no Peixe. O zagueirão Alisson, o zagueiro artilheiro com 10 gols, este não conseguiu assinar contrato com o Ferroviário e não foi por falta de empenho da diretoria coral, não. É porque o Alisson não conseguiu colocar o vermelho e preto no branco e não fica na temporada 2024. O Ferroviário se reapresenta, viu, Delton? Os trabalhos começarão a partir do dia 22 de novembro. Faltam 20 dias na contagem regressiva. Ô Kilmer, nessa história toda da viagem, teve uma coisa que eu não fiz. Tem aquela história que você tem que se programar, cuidar de toda a logística. Aí tem você tem que, enfim, e você esquece do principal, de reservar o local onde você vai ficar. Aí, eu tenho que ir pro Fortaleza, né? Aí eu não lembrei de falar com o Xenilson. Falei com todo mundo, falei com o Xenilson. Você acha que amanhã eu fico no olho da rua? Fica nada, mano. Tu acha que eu fico? Tem nem que... Se tiver vaga no Abuarão, você vai pra casa de Kilmer, rapaz. Não, a casa de Kilmer é longe. Quando eu chegar lá, tá na hora de voltar. Que história. Não é não? Quando chegar lá, tá na hora de voltar. Mas tem um plano B, você fica na casa de mamãe, ó. É bem pertinho. Ali é bem pertinho e tá certo. Bem pertinho do aeroporto. Torcedora fervorosa do Fortaleza deve estar triste, rapaz. A mãe de Kilmer torce São Paulo, é também? Não, minha mãe é corintiana. Ah, sua mãe é corintiana? Aí Fortaleza, o Kilmer enganou a mãe dele durante alguns anos dizendo que era Fortaleza só pra agradar a mãe dele. Eita, que vai ser vergonha. Aí resolveu sair do armário e assumir que era Ferroviário. Nossa, sair do armário é complicado. Aqui o Março hoje tem São Paulo e Cruzeiro, não é isso? Tem. Tem São Paulo e Cruzeiro. Goiás e Bragantino estão jogando, tá no segundo tempo 1-0 Bragantino. Mas é sacanagem, tá com o meu caminho andado, né? Eu votaria no Bragantino de todo jeito. Eu também. Tu também, né, Kilmer? Eu votaria no Bragantino também. Então no... Tem São Paulo e Cruzeiro. Agora São Paulo e Cruzeiro. 8 da noite. São Paulo e Cruzeiro é claro da Tricolor. João Filho. Você acha que dá Cruzeiro hoje? Rapaz, eu acho que dá São Paulo. Acho que dá São Paulo. Agora, aliás, ontem, quando o Botafogo abriu 3-0, eu estava com um bocado de meme se preparando. Aí, quando ficou na alegria, né? Eu ia meter um bocado de meme em João Filho. E teve um monte que postaram, macho, no intervalo. Teve de gente postando meme do intervalo. Eu tava comentando, aí falei também hoje no jornal. Eu tava ali acompanhando o jogo e dando uma olhadinha nas redes sociais, né? Cara, o que já tinha de coisa rolando, que o Flamengo fez 1-0 no Santos, foi? Foi. O Flamengo foi 1-0 no Santos, aí começou do Flamengo. Aí começaram as postagens, menino, quando o Botafogo fez o terceiro gol, cara, tu é louco, meu irmão. Aí era flamenguista tirando onda com Palmeiras e tal, aquela história toda. E aí, meu irmão, quando terminou o jogo... Me lembrou Francisco Diá. Me lembrou Francisco Diá. Francisco Diá, quando estava aqui no Icasa, disse que o Icasa era igual a novela, só prestava no final. E o bom disso tudo é só quando chega no final do jogo. O que eu tinha de treta preparada para mandar para João Filho, aí deu tudo errado. Deu errado. Kilmer, um abraço para você, tá bom? Até amanhã, viu, Del? Até amanhã, se Deus quiser. Abraço. Valeu. Bora, João Filho. Vamos. Vem aí o espelho. Dia 25 nós vamos pra onde mesmo, João Filho? Rapaz, 25 a gente vai pra Aquarela Nordestina, lá no Crato Tênis Clube. Nando Cordel, Fábio Carneirinho, Chico Pessoa e Joãozinho.